Olá a todos que estão aí na palestra, um prazer estar falando com vocês. Eu sou o Dagon Ribeiro, sou biotecnologista, doutor em biotecnologia e biodiversidade, CEO da Biotechland, e hoje vim falar um pouco a convite aí do pessoal do Congresso Internacional de Saúde Única, falar um pouco sobre biotecnologia, que é a minha área de formação, e colocar algumas principais tendências que a gente tem aí para o nosso futuro. Então, antes de tudo, né, apresentando um pouquinho mais, eu estou há algum tempo aí na academia, nessa área de biotecnologia, e quando eu me proponho a falar um pouco sobre esse tema é porque realmente eu passei por vários grupos, vários trabalhos, e apresentando um pouco. Então, eu formei lá na UFGD, Mato Grosso do Sul, então eu participava do grupo de bioengenharia, então lá aprendi bastante coisa sobre metabolismo, as minhas primeiras cultivos de micro-organismos foi nessa época, tanto de graduação quanto mestrado. E no doutorado eu tive participação em 3 principais grupos de pesquisas, que foi tanto no grupo da agroenergia, na Embrapa, quanto na bioquímica, no departamento de botânica lá da UNB, e também no departamento de física, fazendo alguns projetos com física e automação no departamento da UNB de fotobioreatores, departamento de física no laboratório de fotobioreatores. Então, é sempre importante, ao se falar, mostrar um pouco da sua própria trajetória e por onde a gente passou. Então, acho que isso faz parte do entendimento geral. Bem, então a gente entra no problema, né? É importante a gente visualize bem para onde a gente está chegando, né? Onde a gente quer ir, o que a gente quer construir. E eu coloco isso como um dos, de uma certa maneira, um dos desafios da minha própria vida, mas de uma certa forma também é algo que todo mundo tem que se preocupar. O que a gente sabe é que em 2050 seremos mais de 9 bilhões de pessoas no mundo. Isso vai fazer, são pessoas com maior poder de compra, pessoas que vão querer mais, comer melhor. Então, vários recursos vão se tornar escassos. E nesse contexto, a previsão da, da União da FAO, né, que é Food Agriculture Organization, Organização de Alimentação e Agricultura da ONU, tem uma perspectiva de aumento, uma demanda de aumento de 70% na produção agrícola. Imagine tudo que a gente produz hoje, a gente tem que aumentar 70% para que as pessoas tenham alimentação, possa chegar em todos. E além disso, a gente vai enfrentar um futuro completamente incerto. Então a gente vai ter tanto escassez de água, quanto desertificação e degradação do solo. Ao mesmo tempo, a gente vai sofrer alguns efeitos das mudanças climáticas, que muitos serão imprevisíveis. Então, esse é o futuro que a gente tem que resolver, e por isso que eu me posiciono que a gente vai ter que resolver. A superpopulação ela vai trazer vários problemas e, consequentemente, vai precisar de várias tecnologias e soluções. Então, por isso que eu coloco esse cenário um pouco para a gente idealizar o que a gente está construindo. E nesse contexto, quando a gente fala sobre futuro, é importante entender o futuro que a gente quer, o futuro que a gente está buscando, né? A gente se basear. E por isso que em 2015, a mesma ONU, ela lança uma agenda de 17 objetivos do desenvolvimento sustentáveis. Então, são de uma certa maneira, tópicos, metas, que a gente possa estar tentando resolver para que no futuro a gente consiga ter algo, um mundo ainda sustentável e um mundo de uma certa forma como a gente conhece. Quando a gente fala de sustentabilidade, então é um termo que até muitas pessoas já nem gostam de usar, mas é o termo que se usa ainda, porque afinal de contas é o termo que realmente representa o que a gente está buscando, mas de uma forma simples, sustentabilidade é a garantia de que o mundo que vivemos hoje, os recursos que temos hoje, também estejam disponíveis para as próximas gerações. Então, a gente está falando aí dos nossos filhos, mas também dos nossos netos, nossos bisnetos. Então, vamos pensar daqui 100, 200 anos, os recursos ainda tenham. Então, que você ainda tenha uma agricultura que esteja acontecendo, que a água realmente não esteja um problema, que as mudanças climáticas sejam algo controlável. Então, a gente não pode esperar que o mundo chegue numa condição extrema lá no futuro para a gente poder resolver. São questões que a gente tem que resolver hoje. E aí, já começando a falar um pouco sobre o desenvolvimento da biotecnologia, né? Eu trouxe só um pouquinho, né? Eu acho que todo mundo tem várias premissas, e aí eu coloco a premissa da formação da vida. Então, o que a gente sabe é que há cerca de 14 bilhões de anos, o universo surgiu como uma explosão
que é a grande teoria do Big Bang, né? Que aí se espalhou em expansão até hoje, o universo está em expansão, e essa explosão com essa carga de energia fez as primeiras moléculas, né? Provavelmente hidrogênio e hélio, e se foram transformando as primeiras moléculas, como nitrogênio, carbono, hidrogênio, que foi se complexando no decorrer de milhares de anos, né? Então a gente pode dizer que à medida que o universo expandia e esfriava, o material condensava sob uma influência da gravidade para formar estrelas. Algumas estrelas se tornam enormes e então explodiram como supernovas, liberando a energia necessária para mover a fusão de núcleos atômicos mais simples em mais complexos. Então, é assim que novos organismos foram surgindo. Então, se a gente pegar cerca de 4 bilhões de anos atrás, surge a vida, os micro-organismos, com a capacidade de extrair energia de compostos químicos e mais tarde dar luz, tanto as fotossíntese, né? Então, é uma das primeiras reações que acontece no mundo. E essa energia era utilizada para formar um vasto conjunto de moléculas, ainda mais complexas, e tudo isso foi no decorrer, vamos ver, 4 bilhões de anos de micro-organismos, então a gente está falando aí que os seres humanos, a primeira história são 10 mil anos atrás, então a gente tem aí vários bilhões de anos. Então, hoje o que nós encontramos é resultado de uma grande evolução de sistemas. E eu falo isso para a gente poder entender que até hoje a diversidade se conecta, né? Então existe um porquê para tudo. Então quando a gente fala de uma árvore, um micro-organismo ou uma planta ali mais rasteira, aquilo tem um porquê, tem um significado. E esse significado foi fruto de uma evolução de bilhões de anos. Então hoje, quando a gente fala de ciência, né? Então já colocando aí uma das principais tendências, eu que tenho doutorado e até vejo algumas vagas de pós-doutorado, a gente entende que uma das principais buscas é a interação. Então, a gente sai de uma ciência que a gente sempre estudava um único micro-organismo, né? Então, eu até sou dessa escola, a gente pega um micro-organismo e vai desenvolvendo ele de várias formas, uma planta. Então, hoje a gente já entendeu que a gente precisa entender mais do que somente o micro-organismo. A gente precisa entender as interações desse micro-organismo com outros organismos, mas também com o ambiente. Então é para aí que a ciência está avançando, entender essas interações, você consegue entender toda essa rede de conexão que existe, porque aí você consegue promover às vezes você não precisa desenvolver tecnologia para talvez uma planta, mas aí você desenvolve tecnologia para promotor que vai ajudar essa planta a crescer. Então a gente entendeu que algumas respostas são um pouco mais complexas e também isso abre um leque de oportunidades de estudos para poder entender um pouco mais sobre o nosso próprio mundo. Quando a gente fala de tecnologia, né? Então, um marco que eu quis trazer aqui, e é realmente um ponto que muitos pesquisadores, historiadores e cientistas colocam como um fator primordial, é a ideia da agricultura. Então, no momento que o ser humano começa a entender toda a revolução de como a agricultura pode ser feita, as primeiras colônias são formadas, os primeiros grupos de pessoas são formados, quando a gente deixa de ser andarilho e se torna a gente começa a colonizar uma região. Então, a agricultura é talvez o sucesso do desenvolvimento humano, né? Inicia o desenvolvimento de mudanças, e aí que a gente começa a desenvolver mudanças no ambiente, e aí a gente começa a construir a sociedade com base no uso da tecnologia, né? No caso é a agricultura. E os humanos têm melhorado isso desde então, né? Então a gente sabe que as primeiras civilizações que tentaram domesticar, então tem registro para mais de 9 mil anos. E nosso tempo de vida, conhecimento genético para melhoramento de culturas levou ao crescimento sem precedentes da agricultura agrícola. Então, você pega a primeira planta de trigo sendo plantada há 9 mil anos atrás, isso sendo melhorado ano após ano. E amplamente, e aí eu coloco essa planta bem clara, né? E é amplamente reconhecido que, sem esses avanços iniciais de 9 mil anos atrás, quando a gente nem entendia o que era ciência, se não tivesse feito esses estudos iniciais, de selecionar e fazer esse melhoramento genético, porque é um melhoramento genético, né? Então você seleciona uma planta e aí, de acordo com os frutos, a gente seleciona as melhores e vai replicando só as melhores. Então é selecionando artificialmente, né? Então as plantas melhores vão ser plantadas. Se a gente não tivesse sofrido esse melhoramento durante aí 9 mil anos, é amplamente reconhecido que hoje a escassez global de alimentos seria um problema muito maior. Então, é isso que a gente tem que deixar bem claro, que hoje o que a gente encontra
qualquer parte aí desenvolvida, muito foi já melhorado durante milhões de anos, milhares de anos atrás. E aí, trazendo um pouco dessa curva sobre o desenvolvimento da biotecnologia. Então, a gente vai ter um outro slide na frente que divide isso novamente, mas a gente pode dividir entre uma biotecnologia clássica e uma biotecnologia moderna. E aí, como falei, no primeiro momento onde o ser humano começa a visualizar aquelas plantas e já começa a tentar melhorar, então o próprio melhoramento genético, seleção de plantas mais adaptadas, plantas que não eram venenosas. Então, todo esse estudo, isso já entra como melhoramento genético, entra como uma prática da biotecnologia. Além disso, a gente tem históricos tanto de produção de bebidas fermentadas, uso de você pegar plantas para algum tratamento de saúde. Então, esses são conhecimentos que já foram desenvolvidos, isso há mais de 200 anos, 1000 anos. Como eu falei, a planta, o trigo, começa a ser melhorado, selecionado 9.000 anos de Cristo. E aí a gente tem a agricultura moderna, né? Agricultura não, a biotecnologia moderna, que aí você inclui lá desde a década de 50, né? Mais ou menos essa é a década que começa a ter alguns desenvolvimentos da biologia molecular, né? A gente pega lá desde final de 48, 49, mas começa mesmo na década de 50, a possibilidade de alteração do DNA. Então a gente começa a entender melhor o DNA. Então lá por 60, 70 a gente começa, o Sanger, ele é um que ganha Nobel também. Então todas essas descobertas ganham Nobel, né? Então tanto a descoberta do DNA, a descoberta de você conseguir cortar o DNA, montar o DNA, o sequenciamento desse DNA, então, que foi lá por volta de 60, 70, como a gente começa a ler isso, e a gente começa a dar o início da biologia molecular. Então, a gente trata mais de biologia molecular, engenharia genética, então a gente tenta entender um pouco sobre essa ideia do DNA, que é hoje que a gente chama de biotecnologia moderna. Então, com a biotecnologia moderna, isso, se você pega Projeto Genoma, é de 20 anos atrás. Então, a primeira vez que foi publicado o genoma humano, que foi realmente um grande ponto de expectativas aí de todo mundo, a partir do momento que a gente tem essa leitura do DNA, então entender um pouco mais do genoma humano. Questão de clones, transgênicos, PCR, que agora está na moda, porque agora todo mundo faz exame de PCR, mas é uma técnica que também surgiu lá por volta de 60, 70, 80. Então, como eu falei, 50 até 2000 ali foi onde a gente descobriu muito sobre biotecnologia, algumas ferramentas e metodologias que a gente até hoje usa. E a gente pega essa novo século, né? A gente pega já a partir do século 21, a gente sabe, e aí muitos cientistas, né, e alguns entusiastas colocam que esse século, então a gente pega o próprio, vou falar também mais para frente, mas o próprio Nobel que a gente tem esse ano foi 2020, foi do CRISPR-Cas9. Então é mais uma tecnologia que foi descoberta que você consegue, é uma nova metodologia de mudança de DNA, de alteração de DNA, mas eu vou falar isso um pouco mais para frente. Mas o que eu quero dizer é que a biotecnologia moderna no século 21, hoje a gente tem tanto o domínio do entendimento do DNA, como o domínio dos micro-organismos, dos organismos, das interações que isso acontece. Então, hoje a gente está, como eu falei, avançando para a parte de interação, quanto a parte de controle de crescimento. Então, a gente tem, que aí você conecta isso com a própria inteligência artificial, com a própria ciência de dados, informática. Então, você consegue automatizar muito desses processos e conseguindo ter um avanço ainda maior. Então, e aí quando a gente pensa em biotecnologia do futuro, a gente está diretamente ligado com a bioeconomia, que é uma tecnologia baseada em insumos biológicos, que também está diretamente conectado à economia circular. Então, é o desenvolvimento. Então, é bem bonito falar sobre isso, porque estamos vivendo esse desenvolvimento. Então, a cada ano a gente surge mais novas tecnologias, mais novas formas de se fazer, mais entendimento sobre as interações, e isso com certeza vai permitir que a gente vença todos os nossos desafios que irão surgir na humanidade. Então, biotecnologia, de uma forma bem simples, é o uso dessas ferramentas biológicas, né? Então, é o uso tanto de organismos ou partes de micro-organismos para desenvolver um processo, um bem ou um produto.
Então, quando a gente fala de melhoramento genético, a gente falando simplesmente também de um processo, né? Então, um processo de pegar a melhor planta, selecionar. Hoje a gente tem até a possibilidade de fazer isso geneticamente, né? Então, a própria genética já entrou muito no melhoramento genético, a parte de genética molecular, para entender, buscar exatamente. Então, você não precisa necessariamente deixar a planta crescer inteira, se você vê que tem aquele gene já dentro. Micro-organismos, moléculas, agora a gente tem a própria biologia sintética. Então, a gente, quando fala de biotecnologia, é o professor. Quando fala de biotecnologista, que sou eu, né? Mas quando a gente fala de quem está entrando nessa área, é realmente ter essa percepção das diferentes ferramentas que existem, ferramentas biotecnológicas que a gente conhece, e o quanto que aquilo pode ser aplicado em diferentes setores, em diferentes processos, diferentes produtos, diferentes mercados. E aqui a gente tem uma nova divisão, né? Tanto do clássico quanto da moderna. Então, a gente pega a fermentação clássica, biotecnologia clássica, a gente está entrando na própria produção dos alimentos, né? Então, tanto metodologias de conservação, de transformação, mais conhecido fermentação, quando a gente fala de silagem, né, para alimentação animal, que é uma prática muito antiga, isso também tem técnicas microbiológicas ali para poder realmente melhorar o processo, a produção de pão, vinho, salame, queijo, e também os primeiros medicamentos, né? Então, isso desde os extratos de plantas, muito mais antigo, mas até a parte mais de penicílio, né? Então, isso é conseguir ter alguns medicamentos contra algumas doenças, então as primeiras vacinas, então a gente já começa a ter isso tudo, você pega isso 200 anos atrás, a gente já estava fazendo isso, né? E aí, quando você pega a biotecnologia moderna, principalmente o ponto crucial que faz essa transformação que geralmente colocam é o avanço da biologia molecular e engenharia genética, que é mais ou menos a 50, 60, que é onde começam realmente surgir as empresas de biotech. Então, o próprio termo biotech, se você pegar 200 anos atrás, isso não existia. Então, quem traz esse termo são as empresas que desenvolveram essas tecnologias, elas surgem no mercado se colocando como empresas biotech. E nesse sentido, hoje o entendimento, a gente entende que o escopo sobre o significado de biotecnologia ele é muito amplo, né? Porque envolve vários processos, tanto os mais clássicos quanto os mais modernos. Mas hoje, quando a gente fala de biotecnologia, então a gente coloca tanto a modificação genética, transgenia, então a própria insulina humana hoje já é um fruto da transgenia que desenvolveu um processo, que aí você tem um micro-organismo que produz insulina humana, e aí você tem outros processos que é a parte tanto de purificação, tudo mais, mas a gente conseguiu avançar, então a gente consegue fazer o que antigamente era só, então para quem não sabe a história da insulina, antigamente a insulina ela é retirada do fígado do porco, né? Então tinha um pedaço lá que tinha que matar o porco, e aí tinha uma etapa porque tinha que estar menorzinho, então tinha várias complicações que graças ao avanço da biotecnologia e engenharia genética a gente consegue hoje engenheirar uma bactéria, a bactéria produzir, e você tem uma coisa muito mais... Então, quando você estava no porco ainda, você tinha algumas rejeições da insulina. Então, tinha, além do problema de conseguir, você tinha o problema de aplicar. Então, quando você faz uma direta já no laboratório, já 100% idêntica ao do ser humano, então você tem grandes ganhos aí, hoje é o processo utilizado e realmente salva milhões de pessoas em todo o mundo. Então, como eu falei, engenharia genética, transgênicos, então isso tudo explode aí a partir dos 50, 60. Eu acho que o primeiro transgênico foi lá 70, 80, o primeiro transgênico, planta de tabaco, mas isso é até hoje, né? Então, até hoje é uma indústria que precisa estar melhorando, precisa estar avançando. E bioinformática, né? Como eu falei, hoje algo que e aí você pega aí 20 anos atrás, que quando a computação ela cresce, a computação e a biotecnologia elas se juntam, né? Então hoje o próprio termo de bioinformática, você já é uma ferramenta que quem trabalha com biotecnologia tem que, de uma certa forma, entender um pouco de bioinformática para tanto entender essa ideia de gene, questão de sequenciamento, entender o que está procurando. Então, são áreas que vão se juntando e agora a própria inteligência artificial também é uma tendência a se juntar, como a computação já está avançada, então essa junção, essa mistura de áreas que com certeza vai ditar o futuro. Bem, aqui eu separei um pouco do mercado de trabalho, né, as áreas, também vou passar um por um. Então, falar um pouco sobre... E aí eu fiz divisão só em 5 áreas, né? Então, começando a área de saúde, então biotecnologia aplicada à saúde.
Então, hoje você tem a parte de diagnóstico de doença, né? Então, hoje é engraçado, né? Agora saiu, ficou na moda o PCR, exame PCR para ver a questão do Covid. Então a gente entendeu como a biotecnologia já estava presente, era super necessária, mas a gente tem diagnóstico de doença de várias doenças. Mesmo a PCR que detecta Covid pode detectar outras doenças e a gente acredita que isso causa um avanço gigantesco, né? Então hoje você tem desde da criancinha pequenininha você conseguir detectar algumas doenças raras. Então, vários diagnósticos de doença hoje já são muito desenvolvidos e aprimorados a cada ano. As células-tronco, então isso é algo que também surge há 20, 30 anos atrás, mas estão tendo alguns avanços, né? Então, entendendo essa relação, porque é uma célula que você está colocando, ela tem o potencial de se tornar qualquer célula, mas precisa das condições. Então você já tem alguns estudos promissores, né? Então, o pessoal que fica parcialmente cego, consegue usar telas para voltar a visão, cabelo. Então, algumas coisas mais simples já estão sendo feitas, né? Então, alguns órgãos. Então, é uma ciência que está sendo desenvolvida, mas e é o que é importante entender, né? Quando a gente fala de saúde humana, estudos em humanos, eles demoram muito mais, porque envolve toda uma parte de bioética, que é importante, é essencial, tem que ter mesmo. Então, o avanço da ciência humana, ela tem o seu próprio ritmo. Só que a parte, vou dizer parte boa, né? Mas vou dizer o fato que aconteceu, graças a própria pandemia que a gente está vivendo, todos esses ramos de biotecnologia, saúde, ganharam um grande investimento. Então, de uma certa maneira, muitos, não todos, mas muitos laboratórios foram super equipados. Então, com certeza, é um ganho que a ciência vai ter e com certeza vai ter novas tecnologias saindo aí nos próximos anos, né? Vacinas e biofármacos, né? Então, a própria produção de vacina é um processo biotecnológico, então a gente até tem tipos diferentes de vacina. Eu não vou entrar muito aqui nos tipos, mas é principalmente uma nova técnica de síntese de DNA do RNA mensageiro, que vai realmente mandar, que é toda sintética, que é uma nova tecnologia, que é a tecnologia da Pfizer. E você tem as mais antigas, que é a mesma história de outras vacinas que já existem, né? Então, você tem um micro-organismo, o vírus inativado, que vai gerar também um pedaço do vírus, geralmente fala, né? Que vai gerar essa proteção dos anticorpos dentro do nosso corpo. Biofármacos e a parte de engenharia de tecidos também. Então, tanto hoje uma que cresce muito é a própria indústria da carne, né? Investe bastante nessa parte de engenharia de tecido, mas o desenvolvimento de novos órgãos, isso também está ligado bastante com a parte de células-tronco, mas realmente também muita coisa está acontecendo e muita coisa vai acontecer nos próximos anos. Quando fala de agricultura, né? Então a gente é a área que a gente está trabalhando diretamente com a minha empresa. Então a gente tem a parte tanto de cultura de tecidos, né? Então isso está diretamente ligado quando fala de transgenia, plantas transgênicas, controle de pragas, né? Então é uma área que a gente está estudando quando a gente fala de patógeno. Então você tem, por exemplo, hoje eu vi uma notícia semana, só na cana de açúcar você tem nesse ano de 2020 tem um prejuízo de 5 bilhões de dólares. Isso tudo pragas, né? Então você tem tanto formiga, lagarto, mosca, aí tem doenças da planta, doenças do solo. Então, por a gente estar vivendo uma agricultura tropical, então esse número de pragas ele é maior do que em outros países. Então, uma coisa que a gente aprende em vários setores às vezes o que funciona lá na Europa não funciona aqui porque no ambiente é diferente. Então, por isso que nos dá uma oportunidade, uma responsabilidade da gente estar desenvolvendo essas tecnologias. Melhoramento genético, como eu falei, então isso é uma técnica que existe desde 9.000 anos, mas hoje a gente tem várias ferramentas que auxiliam e aceleram esse melhoramento genético. Então a gente pode falar aqui também dos bioinsumos, né? Insumos biológicos na agricultura, geração de sementes. Então a gente tem aí, eu só estou elencando algumas tecnologias só para a gente poder pontuar, né? Passar uma questão mais geral das tecnologias que já existem na agricultura e são tendências ainda, né? Então entender que isso não vai acabar agora, o melhoramento continua, controle de pragas continua, plantas transgênicas também continuam, são áreas que realmente só tendem a crescer ainda mais nos próximos anos.
A parte de pecuária, né? Então a gente dividiu produção tanto animal, como vegetal, quanto animal. Então a gente tem aí tanto clonagem, animais transgênicos, melhoramento genético também é feito, inseminação artificial, então controle de doenças de animais, diagnóstico de doenças de animais, é, cruzamentos. Então a gente tem aí bastante coisas que também tem importância. Então, de uma certa forma, os animais eles estão presentes na cadeia produtiva de alimento em diversos setores, seja ovo, leite, carne, mais em si, alguma lã. Então, a gente vai continuar tendo, então, a biotecnologia funciona tanto um pouco da parte de doenças, né? Então, a gente não colocou aqui, mas é possível também as doenças, quanto nas novas tecnologias e na geração de novos organismos, né? Então, você tem aí laboratórios que têm até que tentar pegar organismos que até estão extintos e tentar fazer voltar isso. Então, hoje, com a biotecnologia sintética, a gente tem algumas iniciativas disso, não tem tantos resultados consolidados, mas com certeza é uma tendência e é o que vai estar acontecendo também no futuro, tanto de melhoria na produção do animal, melhoria na saúde do animal, mas também o desenvolvimento de novas espécies, novos tipos de cruzamento focado para a indústria pecuária. E a parte industrial, que eu acho que também, a parte industrial que é super importante, e aí você entra vários, né? Tanto alimento como produto químico. Então, essa é uma divisão que eu fiz macro, né? Divisando apenas em 5 grandes áreas. E quando a gente fala de macro, você tem tanto a parte de combustíveis, que a gente vai falar, mas bioprocessos, enzimas industriais, probióticos, biosensores, enzimas, né? Então, você tem vários processos hoje que têm essa informação enzimática, essa ação enzimática, a gente tem os mais conhecidos tantos homos, mas a parte de produção de grande escala de vários produtos, industrial também a própria parte de alimentos, né? Então você tem escalas grandes de alimentos, cervejarias, iogurte, Yakult. Então e aí também até melhoria quando fala em indústria, né? Então isso é uma das que conecta muito tanto a parte de tecnologia quanto a parte de biotecnologia. Então eu estava até num congresso que eu participei, uma pesquisa da Califórnia, conheci o pesquisador, e mesmo na indústria você consegue usar biosensores, né? Então um microorganismo que fica dentro ali da produção, inativado, só que se por acaso ele identificar algum tipo de contaminação, ele vai ativar e vai dar o sinal. Então você tem várias tecnologias de como isso pode ser aplicado, mas eu dei algumas para entender como a biotecnologia já está, ela já atua e a tendência é melhorar, né? Uma empresa que tem mais de 100 anos, né? E é uma empresa biotecnológica, a gente nem fala muito, mas é a Ginomoto. Então, o processo de produção de glutamato é um processo biotecnológico. Eles produzem em micro-organismo e purificam, e hoje glutamato, a Ginomoto praticamente tem, a Ginomoto conhece isso, né? Então, praticamente ficou o nome dele porque é o nome da marca, quem inventou, quem fez tudo, e é um processo biotecnológico que ainda hoje vende, ainda hoje é melhorado e ainda hoje pode ser tido como exemplo de tendência, porque é isso, é um ingrediente que a gente tem já há mais de 100 anos, mas outros biomoléculas podem surgir no futuro, com certeza. E a parte de meio ambiente, né? Eu acho que quando a gente fala de futuro, e eu já comentei isso mais umas vezes, a preocupação com o ambiente é algo crescente. Então, hoje a gente já tem uma busca constante por soluções sustentáveis, e a biotecnologia pode ajudar de várias formas, né? Então, a gente fala da tratamento de efluentes, né? Então, biorremediação, realmente, quando a gente fala de efluente, eu vou até mostrar um slide na frente, tanto de efluente que a gente tem e o potencial do Brasil em si, a parte dos biocombustíveis, né, que é realmente uma tendência, então a gente tem desde etanol é um biocombustível e é um grande setor aí no Brasil, quando a parte de biodiesel, a gente tem uma parte também de hidrogênio, mas biológico tem pouco, mas também é uma tendência. E também, hoje, quando a gente fala também, eu vou falar um pouco mais para frente, na ideia de captura de carbono, né? Então, quando a gente fala de uso de biotecnologia, ou pelo menos uso de insumos biológicos, a gente tem essa premissa de retirar carbono do ambiente. E
e é concentrado, seja para uma alga que está captando carbono na sua fotossíntese, seja para uma planta que está, uma cana que está, ao crescer, está capturando carbono. Mas eu acho que a grande vantagem da biotecnologia imperante ao meio ambiente é isso, a capacidade de extrair moléculas que são tóxicas para transformar em biomassa, e essa biomassa é transformada em algum produto. E aqui eu dou exemplo aqui de quando fala de biocombustíveis, né? Então a biotecnologia, tanto comentei, o etanol, que ele é um produto biotecnológico, que é um grande produto que o Brasil produz, diretamente da cana, como ou do milho também. Então o milho também está crescendo muito, o etanol de milho no Brasil exclusivamente. Além da parte de biodiesel, né? Portanto, soja, óleo. Lógico que hoje a soja principalmente é direcionada para alimentação, mas ainda é um potencial, né? O biodiesel ainda é uma forma de combustível. A gente também tem a parte de segunda geração, que aí é através da biomassa, né? Então, celulose, a hidrólise dessa celulose para transformar em combustível. Então, você hidrolisa, no caso a celulose, que é o principal que a gente foca, para liberar o açúcar ser fermentescível, e fermentar e transformar em álcool. E por fim a 3G, a terceira geração, que é uma geração ligada a micro-organismos. Então a gente tem as microalgas, que elas têm um grande potencial de crescimento, capturar carbono, e você também pode hidrolisar para transformar no futuro em biocombustíveis. E entender que quando a gente fala de biotecnologia, a gente está falando de bioeconomia, porque como é baseado em insumos biológicos, então é algo que eu sempre trago junto quando eu falo de biotecnologia, entender que dependendo do sistema que você cria, então, por exemplo, no meu caso, a gente está como indústria de insumos biológicos. Isso é uma bioeconomia. Então, eu estou tendo um insumo biológico, eu tenho minha alga, eu cresço minha alga, eu produzo insumo, então eu entro dentro da cadeia econômica. E quando a gente fala das áreas de bioeconomia, né, então você vê que tem muitas muito conectados a biotecnologia e técnicas de biotecnologia, como agricultura, a parte de agricultura, papel, têxtil, indústria química, biocombustível, como falei, a parte de alimento, aí tá tanto alimento, tabaco. Então você vê que a biotecnologia está presente em muita coisa, né? Então extratos aromáticos, produção de peixe, camarão. Então você vê que realmente está conectado. Então, desenvolver a biotecnologia está diretamente ligado a desenvolver a bioeconomia. Aqui é uma outra série de produtos de algas, né? Então, quando fala de algas, né? Então, algas serve tanto para cosmético, quanto para produzir alimento para peixe, para alimento para nós mesmos, para comer, um shake. No nosso caso, a gente está usando para agricultura, para alimentação de animais. Então, resumindo, para você dizer que um produto, então você pega um micro-organismo, né? A gente pode dar até o exemplo da levedura, né? Saccharomyces cerevisiae. Então, ela é uma levedura que ela tanto pode fazer cerveja, quanto pode fazer vinho, quanto pode fazer pão e outros produtos, né? Então, essa é a grande mágica da biotecnologia, da microbiologia. Vou dar um exemplo também daqui da Miris, né? Que eu acho que é uma empresa de biotecnologia e realmente eu gosto de aprender porque é um exemplo e é o que eu visualizo também quando falo de empreendedorismo, né? Então ela tem um mesmo sistema industrial, empresarial, então ela tem uma indústria e essa indústria ela fecha contrato anteriormente, então ela tem vários processos já aprovados internamente, já validados, várias tecnologias, vários micro-organismos. Então, por exemplo, ela pode fechar um contrato para vender algum produto ligado à saúde, ou ligado a cosmético, ou ligado a fragrâncias, sabores. Então, ela vai usar toda aquela estrutura que ela tem para produzir. Então, ela fecha o contrato primeiro e depois produz. Então, é uma indústria com várias aplicações. Então, a biotecnologia ela tem esse potencial. Se você tem o processo bem definido com micro-organismo substrato, você só consegue produzir, depois tira, produz outro. Então, essa facilidade é um pouco interessante quando a gente fala de bioprodutos e bioprocessos. E aqui, dando um exemplo, né, vou falar um pouco na próxima parte de potencial de efluentes, né, então um pouco do Brasil, mas esse aqui é um processo de energia também, ligado pela Raízen. Então ela é uma das maiores indústrias do mundo de conversão de biogás.
Então, foi inaugurada final de 2020, uma capacidade de 21 megawatts no interior de São Paulo, que produz biogás e logo transformado em energia elétrica através da vinhaça e a torta de filtro. Como eu falei, são alguns resíduos que tem da indústria, que eu vou mostrar em outro slide mais para frente. Aqui eu falo um pouco também sobre, mais uma vez, mercados, né? Essa é uma tabela legal, que ela é de algas, né? Mas a gente pode pensar em entender de biomoléculas, mas é entender que, dependendo, por exemplo, são inversamente proporcionais, né? O tamanho do mercado em relação ao valor agregado do produto. Então, você pode ter uma linha de produtos mais ligado, às vezes, pigmentos, lá na primeira linha, né? Ácidos gráficos, aminoácidos, então, produtos de maior valor agregado, mas tem um mercado menor. Ou você pode focar em coisas com menor valor agregado, como combustíveis, bioplásticos, biodiesel, polímeros, biogás, fertilizantes, tratamento de efluentes, que você tem menor valor agregado, mas você tem um mercado muito grande, então você pode ganhar um mercado. Então, isso é só falando de algas, né? Mas uma tabelinha dessa, qualquer tipo de organismo ou biomoléculas, biomassas, extratos, poderiam estar nessa linha. Então, realmente focar. Se você quer focar numa indústria de maior, mas com menor valor agregado, ou você realmente quer desenvolver um produto com maior valor agregado, mas saiba que o mercado para isso será menor. E aí mostrando um pouco de empresas, né, de biotech, né, tanto de saúde, então você tem a Rocha, a Life, o próprio Instituto Butantan, que está crescendo muito aí, né, bem famoso graças à vacina, parabéns a eles. A parte industrial, tem a Ambev, a Algai, Novozyme, a parte animal, você tem Animal Health, a própria Embrapa também trabalha com animal, mas você tem a parte de agricultura, né, Embrapa, Monsanto, Syngenta, Bunge, e a parte de meio ambiente, né, algumas biotech ambiental, e aí que focam também na parte de tratamento de efluentes e limpeza de ar, então a gente tem bastante áreas. Mas é entender que esse mercado ele já é antigo, né? Então você tem empresas aí com mais de 50, 60 anos, ao mesmo tempo que isso tem um espaço muito grande para novas empresas, como eu mostrei, a possibilidade e o potencial de desenvolvimento de tecnologia de bioprocessos, ele é ilimitado. E quando a gente fala de agro, né, eu coloco, puxo um pouco de sardinha aqui para a Biotechland, que é a nossa empresa, né? Então a gente coloca que no Brasil o mercado do agro é gigantesco, né? Então o Brasil ele já é o maior produtor de açúcar, o maior produtor de laranja, o maior produtor de café, o maior produtor de soja, é um dos maiores produtores de produção de carne também. E é isso, né? Entender que no Brasil tem mais de 5 milhões de produtores, então é um mercado gigantesco que precisa de biotecnologia. Tanto para insumos, quanto para melhores cepas, melhores cultivares, melhores sementes, melhores tratamentos. Então, hoje é o mercado que a gente foca, que é um mercado que movimenta mais de 400 bilhões, eu acho que esse ano chegou a 600 bilhões de dólares. E aí, uma coisa que eu sempre trago para a gente poder abrir, né? Então, toda a agroindústria possui efluentes, como é atualmente chamado de subproduto. Então, a vinhaça, antigamente era um efluente, era um lixo, mas hoje já se tornou tanto fertirrigação, então isso daqui é aplicado na própria produção porque isso daqui é um caldo cheio de nutrientes, né? Então, tanto esse daqui da cana-de-açúcar, do leite, da carne e da mandioca, cada um tem seu nome aí, é isso, toda a agroindústria tem seus resíduos. E são resíduos muito ricos em nutrientes, que poderiam estar sendo convertidos em insumos, algum outro bioproduto, às vezes você cultiva um micro-organismo que vai gerar um bioplástico, ou alguma molécula que você tem interesse, mas entender que a gente tem, hoje, muito desses subprodutos efluentes são jogados fora, então prejudica o meio ambiente. Então, quando você foca muitas vezes nessa área de efluentes agroindustriais, você tem uma possibilidade de expansão muito grande, porque afinal de contas, são insumos que até hoje são descartados e podem ser substratos riquíssimos para desenvolvimento de novos bioprodutos e bioprocessos. E é importante lembrar que tudo que você faz ligado à sustentabilidade é uma tendência, porque é disso que a gente vai estar falando no futuro. E aqui eu coloco a parte do mercado de sequestro de carbono, né? O crédito de carbono, muita gente conhece, né? Então, a consciência mundial sobre o aquecimento global, com as mudanças climáticas, resultados diferentes de gases de efeito estufa, colocam
em xeque, né? Então, a ideia é de que as empresas elas serão responsabilizadas pelos gases de efeito estufa que elas produzem. Então, quanto mais tecnologia que a gente desenvolve, que busca essa mitigação, essa captação, ela é importante. E hoje o Brasil ele tá fazendo o dever de casa. Então, acho que em 2020, 2019, foi lançado o CBIOS. Então, o CBIOS é nosso crédito de carbono que a gente tem. Hoje está sendo negociado principalmente pelas indústrias de sucroalcooleiras de cana com a indústria petrolífera. Então, a indústria de cana, como é um biocombustível, e o petróleo, ele gera muitos gases de efeito estufa, então o crédito positivo que a indústria de cana gera, a petrolífera compra e aí você consegue começar a movimentar o mercado. Isso com certeza vai poder ser aplicado a diversas áreas, diversos sistemas, diversos bioprocessos, mas é entender que esse é um mercado que está em crescimento. Então a gente tem aqui hoje o valor dos CBIOS, né? Então o programa que faz isso, para quem quiser conhecer, é o RenovaBio. Então, comparações de meta. Então, você tem aí a primeira meta aí de 14 a 29 reais o valor do CBIOS, né? Então, você vê que hoje uma coisa que pode custar 14 reais, daqui 20 anos, que é lá 2030, 10 anos, vai estar chegando até 90 reais. Isso acho que por tonelada de carbono. Então, resumindo, uma oportunidade para as indústrias que estão ligadas à biotecnologia e também à sustentabilidade, com certeza vão poder estar entrando e vendo maneiras de atacar esse mercado. Uma outra tecnologia que eu gosto de apresentar bastante, está ligada à agricultura, né? É a parte da Johanna Dobenharner. Então, daqui, grande pesquisadora da Embrapa, ela foi uma das pioneiras aí no desenvolvimento de fixação de nitrogênio. Então, essas bolinhas que a gente está vendo aqui em cima, né? Então, hoje existem já soja plantada que não coloca nitrogênio químico. Então, coloca principalmente insumos biológicos inoculantes e os próprios micro-organismos dão nitrogênio para a planta poder crescer. Então, isso é, com certeza, uma inovação, muita coisa já está sendo aplicada, então isso já sai dados aí, quanto a descoberta dessa mulher aí já fez com que o Brasil, os produtores do Brasil ganhassem bilhões de dinheiro, né, de dólares. Então, com certeza, é um descobrimento de uma metodologia, e é uma interação, mais uma vez, né, de um micro-organismo que faz uma interação com a planta que garante elemento de nitrogênio. Então, a planta cresce, mas graças ao micro-organismo. Então, essa é uma ciência que, lógico, já está bem avançada, mas ainda tem espaço para muita coisa ser desenvolvida. E eu não poderia deixar de fora aí, como a gente fala de tendências e biotecnologia e bioinsumos. Então, desenvolvimento praticamente brasileiro. Então, o Brasil hoje... E é uma coisa que eu defendo muito, como o Brasil ele pode ser exportador de biotecnologias. Porque o Brasil tem esse potencial, tem essa biodiversidade, e é isso que eu apoio e também sempre tento ajudar, porque eu visualizo já esse futuro. Mais um caso, né? Uma endonuclease, a Cas9. Então, a gente que é as ganhadoras, né? Então, a Emanuele e a Jennifer ganharam em 2020 o Prêmio Nobel de Química por descrever, foram as primeiras a descrever, usar e dominar um pouco a questão do CRISPR-Cas9. Então, é uma possibilidade de você, é uma nova possibilidade de modificação genética, né? Então, quem estuda modificação genética já tem várias, né? Tanto biobalística, você tem agrobactério, eletroporação, protoplasto, então você tem bastante formas de colocar um gene lá dentro. Então, uma nova forma é CRISPR-Cas9, que ela é muito mais controlável e tem uma eficiência muito maior, de acordo com os primeiros resultados, né? Então, é uma metodologia nova, né? Eu mesmo ainda não tive oportunidade de trabalhar diretamente, mas eu sei que quem trabalha está tendo bons resultados. E é isso, né? A gente vai esperar para ver e com certeza podem surgir novas formas de modificação genética, né? Então, se a gente pensar que a possibilidade de mundos são gigantescas, né? Então, com certeza, é uma inovação e é uma tendência. Então, hoje, quando a gente coloca todo mundo que fala de biotecnologia primeiro semestre, primeiros 50 anos aí do século XXI, né? Então, primeira parte, todo mundo fala sobre a metade do século da biotecnologia e a gente coloca sempre essa descoberta como, com certeza, um fato e um ponto importante aí na história. E aí, quando a gente pega um ranking maior, né, de top de tendências, né, de biotecnologia e inovação, a gente coloca
principalmente ligadas a essas mais tecnológicas, que, no caso, ligadas à computação, né? Então, hoje a gente está vivendo ainda a era da computação, a gente está transformando, então a gente está entendendo. Então, hoje, lógico, a gente pega 10, 20 anos, tanto que a gente avançou, imagina nos próximos. Então, a gente coloca inteligência artificial, big data, gene editing, medicina de precisão, sequenciamento genético já é algo que já também é bastante avançado, engenharia de tecido, biologia sintética, que eu falei, bio, manufacturing, geração de, e aí tratando da protease, né? Então, isso é síntese de proteínas também, ou de novos materiais, né? Bioprinting, então, ligado à própria impressora 3D, hoje você já consegue imprimir carne, né? Então, já algumas tecnologias que já estão sendo desenvolvidas. Então, esse é algum dos exemplos de coisas que estão estourando, fora outras tecnologias, dependendo da área que a gente está falando. Hoje a biotecnologia, falando mundialmente, está geralmente ligada muito à saúde, essa engenharia genética, mas como eu comentei aqui, você tem vários bioprocessos, bioprodutos que você podem estar inovando e implementando a biotecnologia. E aqui eu trouxe um artigo interessante, né, sobre, falando um pouco também sobre a biotecnologia do mundo do futuro, né, as direções do futuro de inovação. E aqui mostra uma nova lista que falam bastante coisa que a gente já falou, mas aí coloca um pouco mais também de tanto desenvolvimento tecnológico, alguns conceitos, né, de energias renováveis, robótica, urbanização, organic farm, mas com certeza a gente, como eu falei, eu coloco lá vamos voltar lá nos ODS, né, aquela tabela. Se a gente focar que nosso desenvolvimento tecnológico, seja ligado à biotecnologia ou seja ligado a qualquer área, esteja alinhado com aqueles objetivos de desenvolvimento sustentáveis, tenha certeza que você está conectado a esse futuro que está sendo construído. E aqui nesse artigo traz 4 futuros cenários aí e aí principalmente fazendo produção de alimentos, né? Então a gente tem o cenário 1, que é o Bioinnovation, então a gente vai desenvolver várias tecnologias de produção de alimentos super modernas, farm, open farm, urban farm, vertical farm. Então você vai realmente ter ganhos grandes e vai ter uma boa aceitabilidade das pessoas. Esse é um cenário 1. O cenário 2 são as pessoas que vão realmente buscar dessas tecnologias quais são as mais saudáveis. Então, tem muita tecnologia que é desenvolvida para a produção de alimento, mas não necessariamente deixa o alimento mais saudável. Então, eles vão conseguir e o próprio consumidor vai apoiar a tecnologia, vai querer conhecer, mas vai ser muito mais seletivo, né? Que hoje é o cenário que talvez mais está acreditando. Eles querem a tecnologia, querem a inovação, mas querem também junto a saúde e a sustentabilidade. Então, o cenário de emergência alimentar, né? Então, como eu falei, a gente vai enfrentar superpopulação, mudanças climáticas, alguma escassez de recursos, e isso pode fazer com que a produção seja bastante problemática, e a gente não consiga desenvolver tantas tecnologias, e a gente vai começar a enfrentar, a gente vai querer desenvolver tecnologia, mas a gente vai estar, como que pode dizer, sofrendo ainda porque a gente não conseguiu, né? A tecnologia não vai estar desenvolvendo tanto a forma de ser saudável e a gente vai estar com problemas de alimentos, né? Então hoje a pesquisa que a gente faz visando 2050 é realmente para que esse cenário não aconteça, que a gente realmente não tenha nenhuma emergência alimentícia. E aí um outro cenário também possa acontecer alguma coisa, né? E aí se a gente pega aí que todas essas tecnologias desenvolvidas, os consumidores vão ter muitos problemas, muito preconceito, tanto contra cientistas, contra próprios políticos, né? Porque querendo ou não, quem faz com que aquela tecnologia chegue ao mercado, muitas vezes é a própria política, né? Permitindo que aquilo aconteça. E aí a gente tem um cenário de que muitas vezes muitas tecnologias sendo desenvolvidas serão rejeitadas. Então, e é isso, né? Então é um futuro que também é um futuro ruim, porque a gente sabe que muitos dos problemas precisam de tecnologias. Então hoje a própria transgenia ela garante que muita produção de alimentos seja 10 vezes maior. Então a gente tem uma produção muito maior, uma rentabilidade, uma forma de produção maior, graças a muito das inovações que a gente tem.
seja para inoculantes, para garantir, para preparação de solo, para melhores cultivares, como falei, para o melhoramento genético. Então, a gente já é fruto de muita tecnologia, então esse cenário de as pessoas rejeitarem a tecnologia, porque a gente sabe, no geral, as pessoas gostam, né? Mas vai saber, tá até colocando a questão de polarização, então a rejeição de novas tecnologias. Então, é um cenário que esse artigo aqui, ó, For Scenario for the Future of Biotechnology, coloca isso principalmente ligado à produção de alimentos, né? E aí eu sempre trago, né? Eu falo bastante sobre biotecnologia, mas eu falo também a questão de biodiversidade e bioeconomia. E aí esse é o ciclo que eu sempre gosto de apresentar. Então a biotecnologia ela usa a biodiversidade, ela usa os seres vivos, a natureza, o ambiente, o substrato. Então a matéria-prima da biotecnologia é a própria natureza. Então, a biotecnologia ela se encaixa com esse ofício, essa ferramenta, essa transformação, essa inteligência em observar algo da biodiversidade e conseguir gerar uma tecnologia, um processo ali. E isso, sendo aprovado, escala, entrando no mercado, gera bioeconomia. E aí é esses setores bioeconômicos que têm que ter maior preocupação com a biodiversidade. Então, ela tem que ter essa busca de proteção. Então, eu coloco esse daqui no nosso tripé de desenvolvimento quando a gente fala sobre biodiversidade, biotecnologia e bioeconomia, que é uma palestra que eu também gosto, adoro fazer, que explica cada área com mais profundidade. Falei muito do que eu falo hoje também, mas foquei um pouco mais nas tendências, né, nessa parte mais de futuro, mas é importante entender o que a gente faz hoje está diretamente relacionado com o que a gente quer fazer no futuro. Eu digo que a frase que eu falo bastante, que é a bioeconomia é a ação do presente para que exista o futuro. E, consequentemente, a proteção da biodiversidade e o uso da biotecnologia está diretamente ligado com essa bioeconomia. E, por fim, inovação para sustentabilidade, né? Entender que, quando a gente fala de sustentabilidade, entender que muitos dos processos que hoje são desenvolvidos, eles não são suficientes ou não são satisfatoriamente todos sustentáveis, né? Então, precisa melhorar muita coisa. Então, quando eu coloco inovação e sustentabilidade, eu trago o nosso caso, o caso da Biotecland, caso de casa. Então, eu coloco aí, o futuro da agrobiotecnologia chegou. Então, para quem não sabe, Biotecland é minha startup, que a gente está iniciando, a gente iniciou em 2020. Então, a gente tem a proposta de desenvolver insumos biológicos, baseados em microalgas, para desenvolver uma agricultura sustentável. E aí, nós usamos microalgas, né, que são micro-organismos que já expliquei, né, que tem essa capacidade de captar carbono, mas eles carregam tanto macro quanto micronutrientes, mas também biomoléculas que são muito importantes para o crescimento das plantas, como, por exemplo, os fitormônios. Então, uma forma da gente ter um fitormônio orgânico produzido em escala para ser aplicado aí nas produções agrícolas de todo o Brasil. E a nossa proposta de valor, e a gente já se baseando em alguns resultados que a gente tem na literatura, é melhorar a qualidade do solo, pois aumenta carbono no solo, aumenta a disponibilidade de zinco, ferro, cobre e manganês no solo, promover resistência nas plantas, então a gente sabe que tem redução de até 24% em doenças em hortaliças, e também aumenta a produtividade. Então o nosso objetivo é melhorar o solo, melhorar as plantas, fortalecer as plantas, para no final ter uma produção maior. E lembrando que, quando a gente fala de ciência e tecnologia, é importante entender que as ideias, as conexões, elas têm que ser feitas. Então, esse próprio processo que a gente está falando aqui, né, de conversar e compartilhar conhecimento, é para dar algum insight para que realmente aquilo possa ser uma pequena semente para que uma nova ideia seja produzida. Mas é isso, as ideias elas começam como uma semente e elas vão sendo desenvolvidas, né, de acordo com inputs que a gente coloca, né, alguma nova informação, algum planejamento, alguma adequação, e são ideias que vão começando pequenas e vão crescendo, né? Então, até se tornar uma grande ideia que realmente é aplicável, realmente possa ser levada adiante. Mas quando a gente fala de inovação, isso está diretamente ligado à biotecnologia, porque eu falei quantos cenários a gente pode estar inovando, mas principalmente a liberdade de poder pensar. Então, convido aí todos aí pegar um pouco de tudo que eu falei, tentar pensar em alguma tecnologia que poderia ser desenvolvida, e aí entender que essa pequena ideia que você está tendo agora é uma pequena semente que vai precisar de mais inputs, né, mais
incentivo ali para que ela realmente se torne uma ideia grande. Não tenha medo de compartilhar ideias, não tenha medo de compartilhar visões, porque afinal de contas é errar rápido, né? Então a gente testar e ver. Quando a gente fala de biotecnologia, é uma ciência super cara que está se tornando cada vez mais barata. Então, a gente vai viver esse boom da biotecnologia. A gente já está vivendo muita coisa, mas o boom da biotecnologia ainda será nos próximos anos. Então, espero que essa palestra aí possa abrir um pouco da cabeça do que pode estar vindo aí no futuro. Espero que vocês espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre essa tal da biotecnologia, que eu lembro a primeira vez que eu nem sabia o que era, né? E hoje eu sou um cara completamente apaixonado por essa área. E, por fim, agradeço mais uma vez o convite, a participação desse congresso. É sempre um prazer estar podendo colaborar com conhecimento, com o desenvolvimento da comunicação científica e um pouco desse entendimento dessa área que eu tanto promovo, né, que é biotecnologia, falar um pouco sobre biodiversidade e bioeconomia também. Qualquer dúvida que ficou, meu e-mail está aqui. Quem quiser conhecer um pouco do nosso trabalho da Biotechland, entra lá no site www.biotechland.com. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu!